Eu me arrependi de ir para o Canadá. Olá, eu sou o Tiger e hoje a gente vai conversar a minha jornada do Canadá. Por que eu fui para o Canadá? Quais são aí as coisas que eu deixei para trás? O que eu esperava indo para o Canadá? E agora que eu voltei para o Brasil, me arrependi? Tudo isso que eu fiz foi em vão? Vem comigo. Se você não conhece o canal, aqui é o canal Olho do Tigre, a gente fez todo aí o processo, desde eu indo para o Canadá, como também minha vida por lá, foram mais de 2 anos de uma aventura muito legal na cidade de Vancouver, e a gente foi aí não sozinho, a gente foi com o nosso companheiro Todd, meu cachorrinho, e a gente viveu intensamente esses últimos 2 anos. E agora, daqui 2 meses, vai fazer 1 ano que eu estou no Brasil. O tempo passa muito rápido. Parece que passa até mais rápido quando você está de volta à sua casa, quando você está passando os perrengues lá, não sei, parece que não passa tão rápido assim. E bom, vamos começar do começo e a gente vai explicar muitas das coisas e responder a pergunta. Eu tô feliz de ter voltado para o Brasil? Foi legal? Valeu a pena? Tô arrependido? Acho que todas essas perguntas são importantes, tanto para quem tem curiosidade para saber da minha jornada, o que eu passei, o que eu deixei de passar, e também gente que quer morar fora, porque são muitas coisas que são em jogo. E dependendo da idade que você também tiver, tem mais coisas em jogo ainda, tá? Eu tô programando essa viagem para o Canadá, se eu não me engano, desde 2017. E para eu decidir se eu ia morar fora lá no Canadá ou não, ou em outro país, eu visitei primeiro. Então eu fui lá, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, eu agora não lembro direito a data, e na época eu estava namorando, a gente foi lá, a ideia era ir de casal. Porque muitos casais vão para o Canadá, né? Porque um ajuda o outro, e naquela época existia uma regra onde um podia estudar e o outro trabalhava integralmente, então acabava ficando um pouco mais fácil a imigração. Indo sozinho as coisas ficam muito mais difíceis. O relacionamento não deu certo, mas o projeto continuou vivo e eu continuei a fundo pesquisando e juntando dinheiro durante todo esse período. Veio-se a pandemia, 2020, e no final de 2021 eu já estava meio que decidido. Vou para o Canadá. E qual que era o meu objetivo? Recomeçar minha vida. Porque quando você vai para outro país, principalmente para o Canadá, você precisa ter um motivo para você estar dentro do país. O meu motivo era estar estudando. Então eu escolhi um curso onde eu achava que ia agregar ao meu currículo. Como eu sou criador de conteúdo, eu falei, bom, eu quero alguma coisa que seja relacionada à internet, alguma coisa que dê dinheiro. Então eu queria fazer marketing. Porque marketing tem tudo a ver, ainda marketing digital, que a gente está vivendo na área digital. Bom, no pior dos casos eu pensei, se não der certo, eu tenho um ótimo diploma que vai agregar muito ao meu currículo. E eu juntei dinheiro pelo menos uns 4 ou 5 anos. Então eu trabalho com o YouTube, eu vivi uma época boa para o meu nicho, né? Eu trabalhei na época de... Deixa eu só ver que o Todinho tá fazendo alguma coisa ali. Ele roubou aí um patê, tá correndo o patê, depois eu vou ter que comprar outro. Então, de qualquer forma, ia ser uma coisa positiva. E o que eu estava largando? Bom, eu estava largando tudo. Né? Você está no Brasil, você já tem basicamente casa, eu tinha carro, tinha rede de apoio, tinha tudo que eu tinha, contatos, né? Trabalhos, que é muito mais fácil você conseguir trabalho, você está morando no Brasil, etc. Então foi muito corajoso da minha parte desistir de tudo isso e recomeçar por um sonho. Meu sonho era viver em um país diferente, numa cultura diferente, aprender inglês e me amadurecer como profissional e como pessoa. E depois desse processo, eu pensei, bom, de repente, vamos tentar morar por lá. Conseguir um visto permanente, uma cidadania, porque tudo isso ia agregar coisas positivas para mim, principalmente para mim, e de repente para minha família. Né? Se de repente tivesse uma esposa, se de repente tivesse um filho, poderia ser canadense, e aí, para ser um país de primeiro mundo, eu imaginei que as coisas iam ser muito melhores, poder de compra, segurança, etc. Era uma coisa que eu queria. Então eu tive que largar tudo e recomeçar do zero, porque dá para você conseguir um emprego, principalmente se for da área de TI. TI é uma área muito legal no mundo inteiro, onde precisa de profissionais capacitados. Eu sou formado em TI, mas acabei optando não seguir na área. Acabei optando seguir por outra coisa que eu gostasse mais. E por esse motivo foi um pouco mais difícil de eu entrar no mercado de trabalho. Então, lá
foi um desafio constante. Primeiro é a parte da língua, que você tem a barreira, por mais que eu sabia um pouco de inglês, existe uma barreira, existe barreira cultural, o brasileiro é muito aberto, muito solícito, o pessoal lá é muito da deles, eles são muito frios da deles, é muito difícil você se enturmar. E então existiu várias barreiras para você se adaptar ao local. Mas a vontade era muito grande. A vontade era de abraçar o mundo e conquistar. Então eu fui com muita vontade, com muita determinação. Só que uma coisa muito importante a se falar no meio desse processo, que eu já vou contar para vocês se valeu a pena, se eu tô arrependido de ter voltado, enfim, eu tenho uma doença, galera. Eu já comentei com vocês isso. Não é segredo para nenhum, não vou romantizar essa doença nem nada, mas é uma doença que se chama TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E existem vários tipos de sintoma que pode ter. Tem gente que tem TAG e não sente sintoma físico. Eu, particularmente, tudo que vive em volta de mim, sei lá, vivo um estresse do dia a dia, eu tenho uma coisa que aconteceu na minha vida que foi muito difícil. Tudo que eu sinto, infelizmente, eu acabo tornando em sintomas no meu corpo. Como assim? Já teve épocas quando eu era mais novo que eu tinha sintomas como muita dor de estômago. É normal você atacar o seu estômago e o seu intestino quando você está nervoso. Na época, não se sabia o que era ainda a ansiedade, em 1990, no comecinho dos anos 2000. Então, eu somatizava todas as coisas pro meu corpo. Então, eu tive muita dor de estômago, tive muita tontura, muita dor de cabeça, muito enjoo, além também de dores no corpo, falta de ar. Então, todos esses sintomas sempre tiveram na minha vida, no meu dia a dia. Todos os dias eu tenho até hoje, né? Todos os dias eu tenho algum desses sintomas, porque eu sou um cara sintomático. E depois de descobrir, a gente começar o tratamento, a gente começa a tomar alguns remédios e fazer terapia para que isso seja amenizado. Mas eu ainda não cheguei na parte onde eu não sinto nada. Eu sinto sempre, todos os dias, alguma coisa. Algum desconforto, alguma dor. E isso acaba tornando o meu dia um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim. Mas isso não me impediu de eu seguir atrás do meu sonho. Então você imagina, você amplificar as suas emoções, onde você mora em outro país, você tem outro plano, outra dificuldade, outra cultura. As emoções foram muito mais à flor da pele, mas eu consegui balancear entre o que era dificuldade e sintomas, que eu sentia sintomas direto, com a felicidade de estar num local novo. E tava tudo bem. Só que no meio desse período, galera, infelizmente, acabou que tornando um problema que eu não sabia mais se era a parte emocional ou se era uma parte física, se eu estava tendo alguma doença sem ser essa parte da ansiedade. Foi aí que entrou a dor no meu abdômen, né? Comecei a fazer diversos exames e eu percebia que dependendo do que eu comia, me doía mais, eu passava mais mal ou menos mal, e aí eu acabei restringindo muito a minha alimentação e eu acabava acordando 3, 4 horas da manhã, onde minha dor era absurda na barriga, onde eu não conseguia comer nada, dormia mal, tinha crises de ansiedade, porque a dor me dava muita crise de ansiedade, e acabou ficando insustentável a minha saúde, tanto física quanto mental lá no Canadá. Então por esse motivo eu falei, bom, por mais que eu estou aqui numa etapa muito boa, que eu aguentei todo esse perrengue, só quem vem de fora sabe, dificuldades atrás de dificuldades, dinheiro, tudo que eu comentei com vocês, foi bom, agora eu estou terminando tudo, vai ficar bem, vai ficar tranquilo, porque eu terminei a faculdade, já estou pegando meu visto de trabalho, vou ficar só trabalhando e as coisas vão se ajeitar. Mas aí, infelizmente, gente, acontece muita coisa no background. Eu tive término de um relacionamento no meio do caminho, foi muito difícil para mim, coisas que aconteceram que nunca aconteceram na minha vida, aconteceram durante esse relacionamento. Aconteceu também de a dor não passar, e eu indo com os médicos lá, eles não me davam nenhuma resposta. Então, foi uma somatória de coisas que eu falei, pô, cara, e se tudo isso que eu tô passando, de repente, for alguma coisa que vou desenvolver uma doença mais grave? Se eu tivesse dinheiro, eu voltava pro Brasil, fazia exame e voltava pro Canadá, tranquilo. Mas não foi o caso. Então, eu decidi voltar pro Brasil. Então, a gente tá 1 ano aqui. O que eu posso dizer para vocês é, me diagnosticaram algumas vezes como síndrome do intestino irritável,
Não consigo ainda comer muita coisa, o que ainda me traz dores, o que ainda me traz desconforto. Você vai sair com alguém, não pode comer nada, tem que sempre ser as mesmas coisas, você fica enjoado de comer as mesmas coisas. Enfim, ainda estamos vendo essa parada. Voltando para o Brasil, eu tive que recomeçar de novo. Se eu larguei tudo lá no Canadá, do Brasil para ir para o Canadá, eu larguei tudo que eu estava construindo no Canadá para voltar para o Brasil. Então voltamos tudo e eu voltei muitos passos para trás, porque eu já era independente, já morava sozinho pelo menos há 10 anos, morava no apartamento, tinha meu carro, eu vivia bem, guardava sempre dinheiro e voltei para uma situação onde eu estou agora morando na casa dos meus pais. Então assim, sou muito grato por ter algum lugar para morar, mas não é um lugar que eu gostaria de estar. Por quê? Porque estou aí debaixo do teto deles, eu gostaria de ter minha independência, sabe? Existe um monte de coisas que você tem que engolir o choro, engolir tudo que é possível para você, vou voltar porque o intuito é saúde, vamos ver se tem alguma coisa bacana, vamos ver se tem alguma coisa de ruim ou não, tratar e começar tudo de novo. Então se você vai viajar para fora, tenha noção disso, que são muitas dificuldades, são muitas coisas, são muitos preços que você precisa pagar para fazer toda essa movimentação, além de dinheiro, gente. Só de faculdade são 40 mil dólares canadenses. Mais o custo de vida, que o custo de vida lá não é barato, pelo menos 2 mil dólares por mês. É muito dinheiro. Foi um planejamento que eu fiz muito forte. E parece que assim, você voltou para o Brasil, o dinheiro foi tudo em vão. Mais ou menos. Vamos direto para o assunto. Estou arrependido de ter ido para o Canadá? A resposta é simples e grossa. Não. Eu estou muito contente de ter ido para o Canadá. Um cara que eu não conseguia fazer coisas do dia a dia por conta da minha doença, ter ido para outro país, vivido sozinho, feito todas as coisas que eu fiz, mostrou o quanto eu tenho de força de vontade e o quanto eu consigo fazer as coisas que eu quero, só depende da minha cabeça. Então, maravilhoso, aprendi uma língua nova, como eu falei para vocês, fiz um curso onde está agregando no meu currículo. Tudo isso, além das experiências de vida que eu tinha lá, foi muito bom. Tiger, você queria ter voltado para o Brasil? Não. Tinha muito que viver por lá. Mas é aquela coisa, gente, a gente às vezes não consegue definir o que a gente vai fazer na nossa vida. Às vezes o destino nos traz caminhos que a gente tem que traçar e de repente lá na frente a gente volta para o nosso sonho. Então, obviamente eu não queria ter voltado. Mas a situação me forçou, eu tinha que escolher, vou ficar aqui no Canadá, vou esperar 10 meses o médico me ver, para talvez descobrir o que eu tenho, e de repente eu tenho alguma coisa grave, não estou tratando, e aí, não vou ter mais futuro. Então, muitas coisas pesam. Então eu não queria ter voltado, a gente fica triste, muitas vezes pela minha idade, estou chegando perto dos 40, todos esses fatores que eu comentei com vocês, voltar para casa, etc, etc, tudo isso conta no pacote todo. Mas se a gente ficar só pensando nisso, a gente não sai do quarto. A gente não sai da cama. Porque senão a gente vai entrar num colapso mental e falar assim, olha onde eu estava, o que eu fiz e onde que eu tô. Parece que eu regredi. Cara, a vida é assim. Né? Infelizmente, sim, o ano de 2024 foi o pior ano que eu tive nos últimos tempos. Foi assim, de longe o pior. Voltando do Canadá, término de relacionamento, familiares morrendo. Cara, adaptação no Brasil de novo, trampo, tudo isso foi muito pesado. Mas tem uma coisa que eu carrego comigo e eu queria mostrar e também trazer um pouco para vocês. Cada minha tatuagem tem um significado. E tem uma que particularmente serve para muitos casos, que eu vou tentar mostrar para vocês aí na imagem. Mas essa aqui que eu carrego, essa aqui no braço, tá? Essa aqui no braço é uma tribo indígena australiana. E cada símbolo significa alguma coisa. É escrito muito no mar, no ar e na terra. São esses 3 elementos. E tem aqui um desenho que tem aqui no meio, que é o animal que vive na água, que é a raia. E essa raia representa o seguinte: não importa a experiência boa ou experiência ruim que você vive na sua vida, você sempre vai ter algum aprendizado. Você pode se ferrar, mas você vai ter um aprendizado. Você pode se dar bem e você vai ter outro aprendizado.
Então é muito importante você saber disso. Independente de tudo que eu passei, voltei pro Brasil, tudo que eu sofri lá, tudo que eu tenho passado, sempre tem um aprendizado. E isso vai trazer a gente a ser mais forte, mais experiente, mais sábio, para a gente não ter os mesmos erros e a gente saber tomar um caminho mais... não vai ser sempre sem dificuldades, mas um caminho um pouco mais diferente. Então a gente não vai escolher os mesmos caminhos para ter os mesmos erros, tá? Vamos ver, gente, no futuro. Tô trabalhando a ver o que eu consigo fazer, tô buscando formas de conseguir me levantar de novo. Muita coisa aí pode acontecer e é meio que um lembrete para mim mesmo. Força, tudo que você conseguiu lá, não é porque você voltou agora que você está numa situação muito mais confortável. Estou na casa dos meus pais, tem muita coisa aqui que eles estão me dando suporte. Bora! Você consegue, com muito planejamento, com muita força de vontade, com as pessoas que em volta, que amam você, estão te apoiando. Ou mesmo você que não tem ninguém, como eu estava lá fora, quando eu estava sozinho, por mais que eu tenha meus familiares aqui no Brasil, acredita em você, você consegue. E se você tem vontade, você dobra o mundo para conseguir. Só cuida da saúde, porque a saúde, se você não consegue substituir, não. Tá? Vamos ver como vai ser o nosso futuro. E o seu, como que foi? Comenta para mim aqui embaixo como foi o seu ano, quais são os seus planos de 2025 e eu trago para vocês mais vídeos em breve. Fechou? Aquele grande beijo, grande abraço. Valeu!